Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 22 e o tema da aula de hoje é crase. Crase é o nome da fusão da preposição a com outro a que ocorre logo depois dela. Na escrita, a crase é representada por um a com acento grave, a-as. Principais ocorrências de crase. 1. Casos em que sempre ocorre crase. Crase nas locuções adverbiais. As locuções adverbiais femininas podem exprimir uma variedade de circunstâncias em relação ao fato verbal. E quanto ao emprego do sinal de crase, as mais comuns são as que indicam tempo e modo. Às vezes, ele vem aqui às sextas-feiras à noite. Então, aqui nós temos locuções adverbiais de tempo. Consertamos o carro às pressas e saímos às escondidas. Aqui nós temos locuções adverbiais de modo. Nas locuções adverbiais femininas que exprimem ideia de instrumento, a crase é opcional. Então, na frase, o artesão esculpia a faca lindas miniaturas em madeira, a faca pode ter ou não crase. Então, nós temos crase nas locuções prepositivas. Então, como forma geral, nós temos a com crase, mais palavra feminina, mais de. À esquerda de, à direita de, à frente de, à moda de, à espera de, à procura de, à mercê de, à custa de, à semelhança de. O garoto ficava à espera do pai à sombra de uma grande árvore. A locução prepositiva à moda de pode ocorrer parcialmente subentendida. O jovem atacante fez um gol a Pelé. No caso aqui fica subentendido que ele fez um gol à moda de Pelé. Crase nas locuções conjuntivas. São apenas duas as locuções femininas desse tipo. À medida que, ele ficava mais ousado à medida que ganha experiência, e a proporção que o dia passa ficava mais quente. 2. Preposição a mais artigo a. Condições para ocorrência de crase. O termo regente deve exigir a preposição a. O termo regido precisa ser uma palavra feminina que admita artigo a. Os alpinistas retornaram à base da montanha. Quem retorna a algum lugar. Então, retorna exige preposição a. A base da montanha tinha muita neve. Então, base admite artigo a. Então, na frase, os alpinistas retornaram à base da montanha, o a tem que ter crase, beleza? Método prático para verificar a ocorrência de crase. Trocamos a palavra feminina que aparece depois do as por uma masculina equivalente e, dependendo do que ocorrer na substituição, proceda conforme o caso. Se antes da masculina aparecer ao, coloque o sinal de crase antes da feminina. Se antes da masculina aparecer apenas a ou o, não coloque o sinal de crase antes da feminina. Vamos ver alguns exemplos. O gerente se referiu às taxas ilegais. Se estivermos com dúvida se colocamos ou não a crase, trocamos a palavra feminina depois do a por uma masculina. O gerente se referiu aos acréscimos ilegais. Como antes da palavra masculina apareceu ao, nós colocamos o sinal de crase antes da feminina. Então, o gerente se referiu às taxas ilegais, tem crase. Ele não teve acesso às senhas secretas. Então, fazemos o mesmo procedimento. Depois do as, colocamos uma palavra masculina. Colocando a palavra masculina, se antes dessa palavra vier ao ou aos, colocamos a crase
antes da palavra feminina, que foi trocada pela masculina. Ele não teve acesso aos códigos secretos. Então, como antes da palavra masculina apareceu ao, nós colocamos a crase antes da palavra feminina que foi trocada pela masculina. Ele não teve acesso às senhas secretas. Ninguém apoiou as ideias que apresentamos. Então trocamos aqui ideias por planos e vamos ver como vai ficar a frase. Ninguém apoiou os planos que apresentamos. Como antes da palavra planos não apareceu aos e sim os, antes da palavra ideias não haverá crase. Casos em que nunca ocorre crase. Antes de palavra masculina, porque antes de masculina não ocorre artigo a. Você irá lá a cavalo ou a pé? Antes do verbo, porque antes do verbo não ocorre artigo. Ela está disposta a desafiar os pais. Ela está disposta a desafiar os pais. Antes de pronomes, em geral, porque antes deles geralmente não ocorre artigo. O plano está sujeito a alguma mudança. Antes de nome de cidade, porque geralmente nome de cidade não admite artigo. Sua viagem a Brasília foi adiada. Antes da palavra casa, sem especificativo. Depois das aulas, voltava a casa. Antes da palavra terra, com sentido oposto ao de água, mar. O imenso navio nunca retorna à terra. No a, singular, antes de palavra no plural. Jamais deu valor a pessoas humildes. Entre palavras repetidas, porque entre palavras repetidas não ocorre artigo. Viajou o país de ponta a ponta. Crase. Crase antes de nome de cidades. Nome de cidade com especificativo requer artigo. Por isso, nesse caso, ocorrerá crase se o termo regente exigir preposição a. Nosso professor de história sempre se refere a Roma. Aqui, o nome da cidade Roma não tem especificativo, então não precisa de artigo e, consequentemente, não vai precisar de crase. Ele sempre se refere a Roma imperial. Roma agora tem especificativo, que é o imperial. Então, vai exigir artigo. Como exige artigo e o termo regente exige preposição a, então haverá crase nesta frase. Ele sempre se refere a Roma imperial. Palavra casa. Essa palavra, quando seguida de especificativo, requer artigo. Portanto, ocorrerá crase se o termo regente exigir a preposição a. Nas férias, ele reformou a casa dos pais. Então, aqui, casa dos pais possui especificativo dos pais. Então, vai exigir artigo. Como reformou, que é o termo regente, não exige preposição a, então não haverá crase, apenas o artigo. Nas férias, ele regressou à casa dos pais. Aqui a ideia é a mesma. Casa dos pais tem especificativo, né, dos pais, então exige artigo. E o termo regente regressou exige preposição a. Então vai haver necessidade de colocar crase. Nas férias, ele regressou à casa dos pais. Palavra terra, com sentido oposto a água, mar. Essa palavra não admite artigo, portanto, antes dela nunca ocorrerá crase. Os marinheiros ficaram no navio, não foram à terra participar da festa. Então, aqui apenas preposição. Pois terra, no sentido oposto a água, mar, não admite artigo. E, consequentemente, não haverá crase. Palavra terra, no sentido de lugar de origem e planeta. A palavra terra admite artigo, ocorrerá então crase se o termo regente exigir preposição a. Muitos imigrantes que vieram para o Brasil sonhavam retornar à terra em que nasceram. Então, terra aqui, com o sentido de lugar de origem, admite artigo. E o termo regente, que é retornar, exige a preposição a.
Então, vai haver crase nesta frase. Muitos imigrantes que vieram para o Brasil sonhavam retornar à terra em que nasceram. A maravilhosa espaçonave Columbia explodiu tragicamente ao voltar à Terra. Então, no caso aqui, terra admite artigo A. O termo regente, voltar, exige a preposição a. Então, a frase a maravilhosa espaçonave Columbia explodiu tragicamente ao voltar à Terra haverá crase. Casos em que a crase é opcional. Termo regente mais a preposição mais a artigo mais termo regido. Essa estrutura mostra que se a presença do artigo for opcional, a crase será também opcional. Na língua portuguesa, existem somente 2 tipos de palavras com as quais o artigo é opcional, decorrendo daí os 2 únicos casos em que é indiferente empregar ou não o sinal da crase. Crase opcional com pronomes possessivos. Os possessivos podem ser empregados com ou sem o artigo. A nossa opinião, a sua história, sua história. Então, à esquerda nós temos artigo e à direita nós não temos artigo. Ele se referiu à nossa opinião. Então, aqui pode ter crase, como também pode não ter crase. As 2 formas estão corretas. Ele se referiu à nossa opinião sem crase e ele se referiu à nossa opinião com crase. Beleza? O outro tipo de palavra em que o artigo é opcional, que seria com o nome de mulheres. Os nomes de mulheres podem ser precedidos de artigo. Podem também ocorrer sem a anteposição dessa palavra. Então, você fez críticas a Luciana com crase está correta, assim como você fez críticas a Luciana sem crase também está correto. Crase opcional com a palavra até. Essa palavra indicando limite no espaço ou no tempo pode ser empregada sozinha ou formando uma locução com a preposição a até a. Assim, se a palavra depois dela apresentar artigo, a crase será opcional. A trilha vai até a cachoeira. Está correto, assim como a trilha vai até a cachoeira com crase também está correto. A loja abre até às 20 horas. Está correto, sem crase. A loja abre até às 20 horas, com crase também está correto, já que a crase neste caso é opcional. Preposição a mais aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo já apresentam um a na sílaba inicial. Assim, para ocorrer crase com esses pronomes, basta que o termo regente exija a preposição a. Nunca vivi situação igual àquela. O termo regente igual exige a preposição a e nós já temos um a na sílaba inicial de aquela, então haverá crase. Método prático para verificar a ocorrência de crase. Troque o demonstrativo em estudo por outro demonstrativo que não tenha o a inicial. Aquele, este, aquela, esta e aquilo, isto. Então, trocando aquele por este, aquela por esta e aquilo por isto, sobrou um a antes do este, esta, isto, use o sinal de crase no aquele, aquela, aquilo. Não sobrou um a antes do este, esta, isto, não use o sinal de crase no aquele, aquela, aquilo. Milhares de fiéis se dirigem àquele santuário. Milhares de fiéis se dirigem a este santuário. Então, neste caso aqui, trocamos aquele por este e como percebemos que como há um a antes da palavra este, aquele haverá crase.
Vamos conhecer aquela reserva ambiental, vamos trocar aquela por esta. Se haver um A antes da palavra esta, ocorrerá crase na palavra aquela. Vamos conhecer esta reserva ambiental. Não há um A antes da palavra esta, então aquela não haverá crase. Gostaria de assistir aquele filme novamente, então vamos trocar aquele por este. Se antes da palavra este vier um a palavra aquele haverá crase. Gostaria de assistir a este filme novamente. Então aqui há um A antes da palavra este, então aquele haverá crase. Então gostaria de assistir aquele filme novamente possui crase. Preposição a mais pronome demonstrativo a. A palavra a, quando funciona como pronome demonstrativo, apresenta duas características típicas. Ocorre sempre antes das palavras que ou de, pode ser substituído por aquela, aquelas. Qual blusa você vai comprar? A de listras azuis ou a que viu na outra loja? Então aqui a gente pode substituir o pronome demonstrativo por aquela. Qual blusa você vai comprar? Aquela de listras azuis ou aquela que viu na outra loja? Nesse tipo de enunciado, para verificar se ocorre ou não crase com o demonstrativo a, basta fazer o seguinte: trocar o substantivo feminino elíptico por um masculino equivalente. Se antes do masculino aparecer ao, coloque o sinal de crase no a antes do que barra de. Se antes do masculino aparecer apenas o, os, não coloque o sinal de crase no a, as, antes do que barra de. Ele desconfia muito das pessoas e só é leal às que conquistam seu respeito. Agora vamos tentar fazer aquela regra, né? Vamos substituir o pessoas por colegas e vamos ver como vai ficar a frase. Ele desconfia muito dos colegas e só é leal aos que conquistam seu respeito. Então aqui é só leal aos que conquistam seu respeito. Como virou aos, haverá crase na frase anterior. Ele desconfia muito das pessoas e só é leal às, com crase, que conquistam seu respeito. Comprarei a blusa branca, não a de listras azuis. Vamos substituir então blusa, que é um feminino, pelo masculino tênis. E vamos ver como vai ficar a frase. Comprarei o tênis branco, não o de listras azuis. Então aqui o não virou ao. Então não haverá crase na frase anterior. Comprarei a sem crase, blusa branca, não a sem crase de listras azuis. Beleza? Crase antes do relativo qual, quais. O pronome relativo qual, quais, quando tem como antecedente um substantivo feminino, é sempre precedido de a, as. Para verificar se ocorre ou não crase, troque o substantivo feminino antecedente por um masculino equivalente. Só use o sinal de crase a qual, a quais, se com o masculino aparecer ao qual, aos quais. Esta é uma situação a qual todos estamos sujeitos. Então vamos substituir situação por problema. Este é um problema ao qual todos estamos sujeitos. Como antes do qual veio ao, então na frase inicial haverá crase. Esta é uma situação a com crase, qual todos estamos sujeitos. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.